A paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora CPED, da lição de jovens. Hoje nós estudaremos a terceira lição desse trimestre, do primeiro trimestre do ano de 2019, com o tema da lição Santidade, requisito para a conquista. Amém? Portanto, você que é do canal EBD em Foco, está acostumado com o nosso comentário aqui. Meu nome é Thiago Rios, sou professor. Você que está assistindo pela primeira vez, se você quiser, entre na nossa plataforma www.ebdemfoco.com.br. Lá você terá acesso a esses materiais que o canal EBD em Foco produz aqui, no caso, esse slide que eu vou lecionar no dia de hoje. É um slide produzido pelo canal EBD em Foco, nosso amigo professor Herbson Rodrigues Pinheiro dos Santos. Ele faz esse slide e eu, Thiago Rios, faço o comentário desse material para que os irmãos possam ver como é dinamizado uma aula usando o slide. Amém. Vamos para a lição. O texto do dia. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Levítico 22:32. A síntese. A busca pela santidade é o requisito primordial para a preservação da salvação. Lembrando que a síntese é a coluna da nossa lição. É como se fosse a nossa lição estivesse baseada, fosse resumida dessa frase aqui. A busca pela santidade é o requisito primordial para a preservação da salvação. É impossível uma pessoa ser salva sem buscar a santificação. É impossível uma pessoa ser crente de verdade sem se santificar. O texto bíblico é em Números 7, do versículo 1 ao 7. Costumamos não fazer leitura para ganharmos tempo, mas é importante você fazer a leitura desse texto, porque ele é o texto base para você se contextualizar dentro da lição, no qual a lição vai estar abordando. A introdução nos diz assim: Paulo disse que não se aborreceria em fazer as mesmas advertências, porque era segurança para os crentes, repetindo, no caso, as mesmas advertências, porque isso seria uma segurança para os crentes, tá? O Senhor, igualmente, no deserto do Sinai, depois de algumas providências administrativas, também repetiu várias leis. Deus estava advertindo os filhos de Israel que, para chegarem a Canaã, era preciso obedecerem à sua palavra, o que propiciaria, então, àquele povo o padrão de plenitude moral exigido pelo Senhor, conduzindo-os a um estado doutrinário e cultural marcado pela pureza, que viveriam, então, em santidade. Deus, naquele momento, estava apontando fortemente para a santidade dos hebreus, virtude sobre a qual não havia nenhum referencial, no caso lá no Egito, onde eles estavam. Os filhos de Israel, assim, tinham então um grande desafio pela frente, o maior, seres santos. Se eles vencessem esta guerra interior contra o pecado, a terra prometida então seria conquistada gloriosamente. Irmãos, quando Deus ele tira o seu povo do Egito, de lá também, claro, saiu uma multidão composta por pessoas que não eram descendentes de Jacó, E todos esses indivíduos, eles viram, na verdade, os milagres do Senhor na terra do faraó. Só que eles não conheciam, no caso, o caminho do Senhor. Eles viram os milagres, viram Deus fazer vários milagres, mas não conheciam os santos caminhos de Deus. No Sinai, lá onde o Altíssimo entrega para Moisés a lei, quando Moisés apresenta para todo o povo o conjunto de mandamentos, que ensinava como andar com Deus, como viver em santidade. E aí, naquele momento, naquele instante da jornada, depois de algumas providências, claro, administrativas de Deus, o Eterno, então, ele começa a repetir as leis, ele começa a falar sobre algumas leis. E nesse momento onde ele está advertindo que para que a nação de Israel pudesse chegar à terra de Canaã, era preciso eles terem obediência, obedecerem a palavra de Deus. Era preciso eles obedecerem a palavra, por quê? Porque isso ia propiciar com que aquele povo tivesse um padrão, um padrão no qual Deus estava exigindo deles para que eles fossem uma nação separada, entende? Então, naquele momento, Deus estava chamando a atenção dos hebreus para a santidade. E aí os filhos de Israel, dessa maneira, eles tinham um grande desafio pela frente, no qual o desafio de se tornar santo, de se tornar uma geração separada, uma nação, vamos dizer assim, diferente de todas. E se eles conseguissem vencer essa guerra interior que é dentro do coração deles contra o pecado, então a terra prometida seria conquistada gloriosamente. E esse é o contexto, essa é a introdução no qual nós iremos abordar a lição. E aqui nós temos o primeiro tópico. A lição ela foi dividida em 3 tópicos
E nesse primeiro nós temos a repetição de advertências, pureza social. Vamos lá. O processo, o caminho para se chegar à santidade chama-se santificação. Somente quando se chegar ao céu é que se alcançará então a estatura de varão perfeito. Nesse sentido, então, os descendentes de Abraão tinham muito o que aprender. Em Números 5, do versículo 1 ao 10, o Senhor tratou a respeito da pureza social. Deus determinou que os contaminados pela lepra, ou por fluxo corporal, ou por terem tocado no morto, fossem então lançados fora do arraial. Bem como tratou acerca da restituição de quem causasse prejuízo ao outro. O povo de Deus então tinha que de ter pureza em todos os aspectos. Os hebreus deveriam então se livrar de toda a aparência do mal, de tudo o que fosse prejudicial ao espírito, à alma ou ao corpo. Os que aparentavam então algum tipo de contaminação biológica deveriam então ser apartados do povo, até que eles ficassem purificados. E os que tivessem então um comportamento inadequado restituíssem devidamente aos prejudicados, diz 1 Coríntios 10:6, e essas coisas então foram feitas em figura. Irmãos, a Bíblia não diz em nenhum lugar que Deus é bom, ou justo. Porém, o que está escrito na palavra do Senhor é que Deus é santo, santo e somente santo. Então isso faz emergir o quê? A presunção de que a característica que mais vai demonstrar a essência do caráter divino é a santidade, entende? Então, não vai constar em nenhuma escritura, seja bom porque eu sou bom, ou tipo, seja justo porque eu sou justo. Mas Deus vai nos advertir da seguinte maneira: seja santo, porque eu sou santo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, está escrito que somente quem busca ser aperfeiçoado em santidade, seguindo pelo caminho da santificação, que você verá a Deus, entende? De uma forma gradual e contínua você vai poder ver o Senhor. É impossível uma pessoa ir para o céu sem se santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, entende? Então, diante desse elevado padrão assim de separação de tudo que era contaminado, Deus ele começa a estabelecer então algumas leis assim bastante restritivas, entende? Com o propósito assim de demonstrar uma total pureza do seu caráter, de como seus filhos deveriam então agir. Então esse era o requisito que Deus queria para aquela nação, para que eles fossem diferentes, entende? Para que eles fossem uma nação limpa, para que eles fossem uma nação pura, porque ele era santo. Portanto, ele queria também que a nação de Israel fosse santo. Embora sabemos que o homem ele não vai ter uma estatura perfeita aqui na terra, mas ele vai se aperfeiçoando a cada dia que passa. O segundo subtópico do primeiro tópico é a pureza nos relacionamentos. E aí nós temos em Números 5, do 11 ao 31, o Espírito do Senhor ele trata a respeito da pureza do casamento. Essa lei era muito valiosa para as famílias, pois evitava que as esposas sofressem injúrias ou difamações levianas. Na família de uma nação santa, os cônjuges precisavam viver em paz, sem acusações infundadas, ainda que o procedimento prescrito por Deus pareça então rudimentar. Era o início compatível em face da dureza de coração dos hebreus, conforme Jesus mencionou. Então disse-lhe Moisés: por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. No caso, essa é uma passagem no qual Jesus ele faz a relembração. Irmãos, Deus ele queria que os hebreus formassem famílias felizes, né? Por quê? Porque essas famílias iam ser espelho para todas as outras nações. O que acontece? O diabo sabe que a dificuldade de uma família, né, servir a Deus é o desestruturamento, tanto financeiro como algum problema familiar. Qualquer pessoa que tem algum problema no seu trabalho, ele vai conseguir superar de uma maneira mais fácil do que ter um problema ou uma dificuldade em sua família. Entende? Ou seja, então o diabo ele enxerga que o ser humano ele tem muito medo de perder a sua família. E a família é a base de tudo. Então o que acontece? Deus ele faz a promessa para Abraão que, né, qual é a promessa? Que em ti serão benditas então todas as famílias da terra. O que acontece? Nós sabemos que, infelizmente, existem muitos conflitos, né, dentro das famílias, principalmente das famílias evangélicas. Você observa que o pai e a mãe às vezes é crente e o filho não é. Às vezes o pai é crente, o filho é e a mãe não é, ou vice-versa. Mas o que acontece? Acontece que o diabo ele consegue enfraquecer a igreja atingindo a família. Tu entende? Então, dessa maneira, o Espírito do Senhor ele tratou, né,
lá em Números, no capítulo 5, ele tratou de uma pureza ali no relacionamento das pessoas, entende? Na família. Então, nós observamos que existe uma sociedade, às vezes, machista nos dias de hoje, e que naquela época, principalmente, na época lá no Oriente Médio, as mulheres eram tratadas, né, como se fossem mercadorias, entende? E aí, assim, nos dias de hoje, as pessoas têm também essa ideia na mente de querer tratar as mulheres como mercadoria. Aí o cara sai, pega aí R$100, R$500, R$1.000, passa na rua com um carrão importado, um perfume importado, aquelas coisas tudinho, passa a ver uma mulher e compra ali a mulher por 500 conto para ter uma noite de prazer com ela. Como se isso, né, fosse tão normal. E acabam tornando a mulher como faziam antigamente, como se fosse mercadoria. Mas o que acontece? Nós sabemos que tem que ter uma pureza no relacionamento familiar. O homem, ele tem que procurar uma mulher para casar, ser fiel a ela e vice-versa. Entende? O problema hoje das igrejas estão causados graças ao diabo, no caso, colocando na mente das famílias que o ideal é você ter uma vida liberal. O ideal é você não casar. O ideal é você viver solteiro pro resto da sua vida. Amém? E se nós fôssemos pensar assim, no caso, se os personagens bíblicos fossem pensar que o ideal seria viver aí uma liberdade, provavelmente hoje nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui, primeiro é porque Abraão, ele escutou a promessa de Deus e ele colocou no seu coração a promessa que nele seria bendita todas as famílias. E aí ele colocou isso em propósito e deu procedimento então à nação de Israel. Amém? O que acontece? Nós temos que ter a convicção de que as nossas famílias, elas têm que ser uma família com um relacionamento bom, com um relacionamento agradável diante de Deus. Nós temos que ter um relacionamento não somente com Deus, mas saudável, mas um relacionamento saudável também com a nossa mulher, ou com o nosso esposo, com nossos filhos, com a nossa família de modo geral. Fato é que se eu não estiver de bem com Deus, é impossível estar de bem com a minha família, né? Se eu não estiver na realidade é o contrário. Se eu não estiver de bem com a minha família, é impossível estar de bem com o meu Deus. Tá, o terceiro subtópico, pureza espiritual. Em número 6, versículo 1 a 21, Deus estabeleceu o padrão da pureza espiritual para quem quisesse consagrar-se a ele, no caso, o nazireado. Né? A mulher, de acordo com o texto sagrado, também podia fazer o voto de nazireado. O que acontece? Dentro desse aspecto aqui de santidade, Deus ele estabelece um padrão, né, para aqueles que quisessem se consagrar, para aqueles que quisessem servir a Deus com mais afinidade, para aqueles que quisessem, no caso aqui, nesse exemplo, fazer o voto do nazireado. O que acontece? Essas pessoas que fizessem esse voto, eles estavam dizendo que eles iam se abster de bebidas fermentadas, de vinhos, né? Não poderiam, então, cortar o cabelo, não poderiam também tocar em um morto, tocar em um cadáver. Ou seja, o seu estilo de vida era um estilo de vida tipo um protesto, né? Um protesto contra aquilo que iria estimular as pessoas a cometerem um pecado. Amém? E aí nós temos inúmeros personagens bíblicos, eu não vou me alongar aqui, mas você, professor, pode dar o exemplo de Sansão, né? Um narizeu, e inúmeros personagens bíblicos que você pode usar. O impressionante é como, no caso dos narizeus, né? Dos nazireados, no caso, né? É que Deus estabelece, então, alguns detalhes. Por quê? Porque Deus estabelece alguns detalhes para as pessoas entenderem que o servo do Senhor, ele não tem que viver de qualquer maneira. Que aquele que quer ser servo de Deus, ele tem que se comprometer em fazer algumas coisas. Se abster dos desejos carnais. Se abster dos desejos materiais dessa terra, né? Não pode viver uma vida aí sem regras, uma vida de qualquer maneira, não. Mas tem que viver uma vida debaixo das regras do Senhor. Ou seja, então, nesse subtópico aqui, você pode levar para esse rumo, levar para os irmãos que aqueles que querem servir a Deus têm que ter regras, têm que viver debaixo da proteção, claro, de Deus, mas debaixo também das regras que Deus instala, que Deus ordena para os seus servos. Tá, o segundo tópico tem o tema, o caminho da consagração. Vamos lá, a bênção de Deus. O acampamento estava em ordem e os israelitas encontravam-se preparados então para marchar. Nesse cenário, Deus relembrou algumas leis que versavam sobre a santidade do seu povo no aspecto social, relacional e também no aspecto espiritual. Deus lhe mostraram então o caminho então da consagração. Os sacerdotes
deveriam abençoar os filhos de Israel, de modo que o nome do Senhor trouxesse então proteção, presença e paz através das palavras proferidas por eles mesmos. Com a bênção sacerdotal, o Senhor vinculava então o seu nome, ou seja, o seu caráter ao povo de Israel. Na oração do Pai Nosso, Jesus então fez o mesmo quando ensinou os seus discípulos a orar, dizendo: santificado seja o teu nome. Tem até uma brincadeira que a gente aprendeu de criança na igreja, quando nós vamos orar, né, a maioria das pessoas fala: santificado seja o vosso nome, né? Tipo assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Na realidade não é vosso, porque não existe vários deuses, né? Por isso que não é vosso, no caso, santificado seja o teu nome, é o certo. Por quê? Porque só existe um Deus, só existe um único Deus. Então, por isso que é santificado seja o teu nome, Senhor. Não o vosso nome, porque quando eu falo no vosso nome, dá a ideia de que existem outros deuses. Entende? Só foi aqui um quebra-gelo aqui. Mas voltando para a lição, quanto tempos depois, Balaão, então, falso profeta, tentou amaldiçoar o povo de Israel. Teve, então, de pronunciar as seguintes palavras: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó? O Senhor, seu Deus, é como ele nele, e entre eles se ouve, então, o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá que Jacó e de Israel... ouvirá de Jacó e de Israel que as coisas Deus tem feito então, no meio do seu povo. Somente uma coisa poderia trazer desgraça ao povo: era o pecado. Enquanto o Senhor não contemplasse iniquidade em Israel, o seu nome estaria então sobre os filhos de Israel, e ele os abençoaria. Irmãos, o povo de Israel, eles deveriam ser uma nação abençoada. Deveria ser uma nação, tipo assim, uma bênção na mão do Senhor, entende? Mas eles também tinham que estar aptos para receber as bênçãos de Deus. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque no passo que Deus ia instruindo os sacerdotes, né, para que esses sacerdotes pudessem então abençoar o seu povo, Deus separa os sacerdotes para que os sacerdotes viessem abençoar o seu povo. Então, se eles ficassem obedientes a Deus, se eles se comprometessem a ter uma vida de santidade, o resultado, sem sombra de dúvida, era que a presença de Deus estaria presente o tempo todo na nação de Israel. Amém? As bênçãos, claro, sem sombra de dúvida, elas vinham do Senhor de uma maneira assim, mais ampla possível. E aí essas bênçãos faziam o quê? Trazendo paz para ele, para aquela nação, trazendo proteção para eles e trazendo, sem sombra de dúvida, a presença de Deus Todo-Poderoso. O que eu quero falar é que a nação de Israel sempre foi uma nação abençoada. A nação de Israel, Deus sempre se preocupou em cuidar dela. Deus sempre se preocupou, mesmo no deserto, em abençoar elas, tanto no mundo material, né, providenciando comida, essas coisas assim, roupa. O interessante é que as roupas não envelheciam, não faltava comida, né, e inúmeras outras bênçãos. Mas o interessante também é que Deus se preocupava com a vida espiritual deles, ensinando eles como fazer o ritual dos sacrifícios, dos holocaustos, amém? E outras coisas por demais. Segundo subtópico, a bem-aventurança, então, do doar. Os 88 primeiros versículos de Números, capítulo 7, vão informar uma longa lista de ofertas trazidas em 12 cultos, mencionando o dia de que cada um dos príncipes das tribos, no caso, deveria apresentar. Esses príncipes aqui eram os primogênitos de cada tribo. Lembra que na lição passada nós falamos sobre eles, né, que Deus mandou separar então aí os mais velhos de cada família, menos da tribo de Levi, porque a tribo de Levi era aquela tribo que iria ser separada para cuidar das coisas do Senhor. Então, no versículo seguinte está escrito a respeito da aprovação de Deus, ao se mencionar que, quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim como ele falava. Ele é galardoador dos que buscam. A questão relevante a respeito das ofertas dos israelitas não era a quantidade somente, mas também a voluntariedade e a alegria com que eles traziam então as suas ofertas. Cada líder, irmãos, quando iam, no caso ali, cada príncipe, né, cada primogênito ali de cada família, quando eles iriam se apresentar, eles levavam ali um prato, né, que pesava mais ou menos ali 1,5 kg, 1,4 kg, uma bacia de prata, levava também a colher de ouro, né, e nos pratos e nas bacias estavam cheios de azeite, misturado com farinhas.
E na colher tinha então o incenso. O que acontece? Esses elementos básicos aqui eram elementos, né, para a oferta de manjares, entende? Então o Senhor estava satisfeito com a voluntariedade de cada um que iria levar as suas ofertas, entende? Então, logo depois disso, quando Deus ele relata, né, no caso, quando Moisés relata esse aprendizado, em Números 7, versículo 89, o que vai acontecer? Vai haver aqui alguns relatos de contribuições que eles apresentam, entende? Então, quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, para apresentar a Deus o sacrifício do povo, o que acontece? Moisés então ouvia a voz de Deus. E Deus mostrava que estava realmente satisfeito, não porque era enorme a quantidade de ofertas, não porque tinha muitas ofertas ali a ser oferecida para Deus, mas pela voluntariedade de cada um dos irmãos. E parece que aqui eu aprendo uma lição importante no dia de hoje, é que às vezes você pode pensar assim, eu vou para um culto, não tenho uma oferta para me levar, e pensa que o que vai fazer agradar a Deus é o valor da sua condição financeira, da sua oferta. Se você pegar R$1.000 e dar de oferta, mas não é. O que vai alegrar a Deus, o que vai mostrar para Deus que realmente você gosta dele, crê nele, é a sua voluntariedade, é o seu desejo de fazer algo para o Senhor. O terceiro subtópico nos diz assim: obediência no chamado. Em Números 8, o Altíssimo demonstra que o caminho da consagração do povo passa pela obediência ao chamado e a purificação dos levitas. Em primeiro lugar, o Senhor determina que Arão acenda as lâmpadas. Uma vez o santuário iluminado, o ritual de purificação dos levitas por Moisés começaria. Concluída então a ordem divina. Os levitas não poderiam estar diante do povo pelas suas próprias justiças, mas somente após ter então os pecados cobertos pelo sangue da expiação de um animal, que apontava para o sacrifício perfeito então de Cristo. Com isso, eles foram aceitos diante de Deus e o povo então foi abençoado. Irmãos, Deus havia anunciado, claro, um tratamento especial para aqueles que estivessem sendo usados por ele, né? Em Números 8, Deus ele vai demonstrar que o caminho da consagração do povo era pela purificação, no caso ali dos levitas, né? Uma das grandes verdades assim que Moisés aprende e Arão e os sacerdotes era que Deus esperava maior consagração e uma vida santificada da parte daqueles que eram separados para fazer a obra do Senhor. O que acontece? Cada um, só voltando a esse tema aqui, obediência no chamado. Cada um que tem um cargo na igreja, entenda uma coisa, o seu grau de responsabilidade será maior do que aquele que não tem cargo. Não porque você é melhor, não porque você é superior, não, mas é porque você tem um grau de responsabilidade, né, maior. Por quê, Thiago? Porque você vai ter um compromisso de você ensinar para os seus, por exemplo, um professor, ele tem um grau de responsabilidade maior do que um aluno. Por quê? Porque o professor ele vai dedicar a estudar, ele vai dedicar a dar exemplo para o seu aluno, ele vai ter que dedicar a ler as escrituras para passar um conteúdo certo para o seu aluno. Portanto, toda pessoa que tem um cargo na igreja, ela tem que primeiro ser obediente, né? Ser obediente a quem? A Deus. Ser obediente à palavra do Senhor. Porque é impossível ensinar se eu não viver. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivo. Portanto, cada um daqueles que era os primogênitos de cada tribo, tanto, assim como Abraão e o seu irmão Arão, eles tinham um grau de responsabilidade maior. E o que Deus queria somente era que eles consagrassem a sua vida de forma completa, para que eles pudessem então dar exemplo a outras pessoas, para que as pessoas pudessem ver que as coisas de Deus não é feito de qualquer maneira. Para concluirmos a lição, nós temos o terceiro tópico com o tema comunhão, então, no deserto, o tempo de comunhão. Os filhos de Israel estavam no deserto do Sinai, o censo já havia sido feito e o lugar de cada tribo no acampamento já havia então sido determinado. Eles então foram relembrados a respeito de algumas leis, no caso, lei social, relacional, espiritual. E Arão e os levitas então foram consagrados. Agora o Todo-Poderoso deseja então abençoá-los e cultivar a comunhão para com eles. O capítulo 9 do livro de Números mostra uma nova etapa no relacionamento do homem para com Deus. Para marcar esse tempo, Deus ordena que no dia 14 do mês, pela tarde, no caso aqui, de acordo com o nosso calendário em abril,
pela tarde o seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Serão então momentos de festa e alegria, mas as regras, os estatutos também não poderiam então ser esquecidos. A festa das Páscoas, no caso aqui, né, acompanhada da festa dos pães ázimos, é uma lição que nós estudamos já anterior, que vinham logo a seguir, apresentava-se como uma grande festa ali naquela época, entende? E essa festa, o que acontecia? Era a celebração da saída do povo do Egito. Então Deus determina que essa festa tinha que ter início no dia 14 do primeiro mês, no qual corresponde ao mês de abril, né? E durava mais ou menos ali 8 dias, era uma semana e um dia a mais. Então era uma festa enorme, era uma extraordinária celebração de comunhão, entende? Era um momento onde todos se ajuntavam para fazer um momento de comunhão para com Deus e para com todos aqueles que moravam ali, todos os irmãos, no caso, todos os judeus, todos os israelitas. Então, nesse instante, os sacerdotes e os levitas, no caso aqui, eles já haviam sido consagrados, já haviam celebrado a Páscoa, e aí a Páscoa, então, poderia dar início após as suas consagrações. O que acontece? Quando nós lemos constante o livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos observar que havia muitos mandamentos pascuais, entende? No qual eles precisavam ser plenamente satisfeitos para que Deus aceitasse a oferta, no caso do povo, entende? Então, nós trazendo isso para os dias de hoje, nós vemos que existiam muitas regras, existiam muitos estatutos que não poderiam ser esquecidos para que aquelas pessoas, né, pudessem estar totalmente em comunhão, para que Deus pudesse aceitar então a sua festa, né, as suas ofertas. E quando eu vejo esse tema, no caso aqui, comunhão, tempo, né, tempo de comunhão, eu lembro que hoje nós fazemos a festa da Páscoa, que é o momento da Santa Ceia. E aí nós celebramos com todos os irmãos, vamos para o culto, né? E aí nós esquecemos às vezes, quando nós vamos para o culto de Santa Ceia, que é um culto de Santa Ceia, e pensamos que é um culto normal. E esquecemos até mesmo de relembrar que Jesus um dia morreu por nós na cruz do Calvário. Eu fico triste quando eu vou para um culto, e nesse culto, e principalmente quando é um culto de Santa Ceia, sequer fala lá da morte de Cristo. Sequer canta o hino, né, falando da morte de Cristo. Hoje o que mais nós vemos são desejos carnais, são hinos que acalentam o nosso ego, hinos que acalentam o nosso orgulho e acabam esquecendo que a verdadeira motivação de nós estarmos hoje aqui foi a morte de Jesus Cristo. Portanto, assim como a nação de Israel, eles tinham que ter essa festa da comunhão, celebrando a Páscoa do Senhor, celebrando que eles estavam saindo do Egito. Hoje também nós temos que ter essa festa, que nós fazemos essa festa no qual, uma vez por mês, celebrando a Santa Ceia, comemorando que Jesus um dia morreu por nós para nos libertar, então, das mãos do inimigo. Exigência, então, divina. Em Números 9, do versículo 6 a 13, vemos que Deus ordenou a celebração da Páscoa, porém alguns homens reconheceram que não estavam preparados para tal celebração. E o que fazer? Deus respondeu que não dispensaria a adoração deles, providenciando por isso então um dia alternativo para a comunhão, pois todos são importantes diante de Deus. Por vezes, alguns cristãos deixam então de participar da Santa Ceia do Senhor por qualquer outro compromisso. Deus levava a festa da Páscoa tão a sério que caso alguém faltasse sem justificativa plausível, deveria então ser eliminado do povo. Olha só como é que as coisas eram feitas aqui no Antigo Testamento. Aquele que não justificasse porque não iria participar da Santa Ceia, ele era cortado, não poderia mais participar. Hoje que mais nós vemos uma bagunça total na Santa Ceia. As pessoas hoje ceiam de qualquer maneira, né? Vão para o culto de qualquer maneira, às vezes não confessam o pecado a Deus, vão com o pecado pensando que estão encobertos, mas na realidade Deus sabe dos pecados que cometeram. Vão para a Santa Ceia, bebe do cálice, come do pão indignamente para suas próprias condenação. No caso aqui, os hebreus, eles tinham que observar todo esse, né, como é que eu posso dizer, esse regimento que Deus fazia, né, que Deus instaurou para eles, e eles preocupavam-se, né, com a possibilidade deles não poderem comparecer, de não poderem comer então da Páscoa. Por quê? Porque às vezes poderiam ter tocado um cadáver, às vezes poderiam estar impuro, e aí eles tinham que estar de uma maneira correta diante de Deus, entende? Então eles tinham que tomar muito cuidado quando eles iam participar dessa festa. E aí, como eu falei ainda há pouco, parece que nós temos os crentes no dia de hoje, né? Parece que
não ficam mais atentos, entende? Quando chega o dia da Santa Ceia. Ficam todos, assim, de qualquer maneira, vão de qualquer maneira para o culto. E esquece que o culto de Santa Ceia é um culto importante para os dias, para a vida do cristão, entende? Eu posso faltar praticamente quase todos os cultos, mas o culto de ensinamento e o culto de Santa Ceia, esse é um culto que todo cristão não poderia faltar. Aqui no Antigo Testamento, aquele que faltava sem alguma justificativa plausível, o que acontecia? Ele era eliminado, né? E nós temos o último tópico aqui, o último subtópico para encerrar, é a igualdade então dos adoradores. Quando os hebreus saíram do Egito, veio também uma multidão de pessoas gentios com eles. Deus, nesse momento de comunhão no deserto, lembrou-se delas. E aí, a igualdade entre os adoradores, pois Deus não tem filhos prediletos. Aqueles que se achegam a Ele, independente de suas etnias, são recebidos alegremente pelo Pai amoroso. Irmãos, quando, aqui no caso da celebração da Páscoa, Deus informou que não poderia haver acepção de pessoas. Porque tanto o judeu como o gentio, né, eles deveriam então seguir o mesmo estatuto pascual, entende? Então todos eles seriam considerados filhos, embora alguns não fossem descendentes de Jacó, claro. Então, diante desse resultado, o que acontecia? A santidade de Deus era honrada. Por quê? Porque o Senhor não fechava os olhos para os pecados dos gentios, entende? E muito menos afrouxava as suas exigências, mas justificava mediante a crença deles no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, aqueles que eram etnicamente diferentes, mas cujos corações estavam anelados, né, estavam separados, ou seja, estavam santificados para Deus, o que acontecia? Deus justificava eles. Os injustos para serem justos. Amém? Então, ou seja, quer ser gentil ou judeu, Deus fazia com que eles tivessem então condição para sentar à mesa da comunhão pascual. Amém? Então, que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos. Essa foi mais um comentário nosso. Que você possa dar essa aula. Não é uma aula difícil, é uma aula simples de você dar. É só você tomar muito cuidado. A lição está muito baseada no processo de comunhão. Você, professor, pode explorar um pouco mais esse tema comunhão. Tanto comunhão para com Deus como comunhão para os irmãos. Amém? Então é impossível você estar em comunhão com Deus se você não está em comunhão com o seu próximo. Que Deus quis abençoar você, que você dê uma boa aula. Se você puder, curte o nosso comentário, compartilhe o nosso vídeo. Que Deus quis te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.